Nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14. 2 Coríntios, capítulo 2. Gente, que visão maravilhosa que agora poder ver o irmão Aide entrando, estando aqui conosco. Coisa boa. Presente de Deus para nós. Às vezes que nós visitamos ele ali, às vezes falamos, não, para ele, alguém queria buscar e tal. Não, deixa eu, quando eu recuperar, eu vou. Graças a Deus, é sinal que ele está recuperado. 2 Coríntios 2, versos 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Vamos repetir todos juntos? Vamos falar todos juntos? Vamos lá. Graças a Deus que nos faz usar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fraqueza do seu conhecimento. Muito bem. Esse é um texto que a gente também precisa gravar, também precisa ter na nossa mente, porque existem textos que são verdadeiros mapas da mina dos tesouros de Deus. E a gente às vezes passa por eles assim, faz uma leitura superficial e passa por eles, e a gente não leva para o nosso coração, não grava, não coloca na nossa vida e a gente se perde nisso, né? A gente precisa gravar determinados textos e ter em mente, principalmente a parte A desse texto que diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que coisa tremenda, que palavra forte é essa, palavra forte, palavra especial para nós essa noite. Bem, a gente, a partir de hoje, né, nós vamos estar numa jornada. Nós iremos fazer daqui para frente uma série de mensagens baseadas nesse tema, vivendo em triunfo. A partir de hoje nós vamos aprender o que é viver em triunfo, o que é triunfo, o como que nós devemos viver em triunfo, quais são as cordas que nos amarram para que a gente não consiga viver em triunfo nessa terra, né? Essa série de mensagens é baseada na história de Moisés, né? Nós iremos passear pela vida de Moisés, vamos pegar passo a passo da vida de Moisés e vamos trabalhar e vamos aprender que o desejo de Deus é que todos nós, no tempo que nós estivermos aqui nessa terra, é um tempo que Deus quer que a gente marche em triunfo nessa terra. Nós vamos agora fazer um breve relato da história de Moisés, né? Do zero aos 80 anos, né? O que aconteceu com ele rapidinho. Moisés, quando nasceu, havia uma lei do faraó do Egito, né? Todos os meninos hebreus deveriam morrer ao nascer. Alguns foram jogados no Nilo, morreu afogado, outros eram sacrificados. A instrução para as parteiras era sufocar os filhos logo na hora que nascesse. Viu que é menino, aí sufocava, matava logo ali e tal. E tem aquela história que as parteiras recusaram a fazer isso e tal. Moisés estava no meio desse contexto, né? Nasceu no meio desse contexto. Aí a sua mãe o escondeu por 3 meses na sua casa lá, ele escondeu, até que não tinha mais condições de mantê-lo escondido. A sua mãe pôs ele no cesto e colocou ele no rio Nilo, e
E ali no rio, ele foi achado pela filha de Faraó, que o adotou, né? A filha de Faraó contrata a sua própria mãe, né, para ser sua ama de leite, né? E ela cuidou dele durante toda a infância, né? E a sua mãe, a mãe de Moisés, ela colocou nele algo importante: a consciência do povo a quem ele pertencia e o Deus a quem ele deveria servir. Essa foi uma grande obra que a mãe de Moisés ensinou para ele. Moisés, na sua adolescência e na sua juventude, ele passou a viver muitos conflitos. Não foi uma adolescência, uma juventude tranquila, né? Ele, ali no Egito, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ao mesmo tempo que ele vivia ali tudo do bom e do melhor, o seu povo de origem vivia numa extrema miséria sob os horrores da escravidão. Eu fico a imaginar a angústia de Moisés ao saber que centenas, talvez até milhares de crianças que deveriam ter a mesma idade que ele foram mortos por aqueles que lhe ofereciam tantas vantagens. O que deveria, na verdade, consolar o coração de Moisés era o amor daquela mãe adotiva, né, que cercava ele de muitos cuidados. E o tempo foi passando. E Moisés continuava mergulhado em conflitos. E cada dia ele só fazia aumentar esses conflitos, né? E o seu maior conflito consistia na sua identidade. Ele era hebreu ou ele era egípcio, né? Os egípcios olhavam para Moisés e não enxergavam ele como egípcio. Para eles, sempre Moisés era um escravo hebreu, de sorte que Moisés não tinha amigos egípcios. Os hebreus olhavam para Moisés com desconfiança, né? Porque enxergavam ele como um egípcio. Ninguém confiava nele. Ele também não tinha amigos hebreus. Quando seu pai adotivo pôs ele na administração pública, né, no trabalho lá da administração lá do Egito, a coisa foi pior ainda, porque os egípcios de origem não queriam obedecer a Moisés. Os egípcios, eles eram bem separatistas, assim. Eles eram um povo que eles não se misturavam de jeito nenhum. De sorte que durante os 40 primeiros anos de vida de Moisés, Moisés foi um grande acumulador de sentimentos negativos, né? Humilhação, desconforto, sentimento de inferioridade, amargura, desesperança. Moisés se sentia só. Ele era como se ele tivesse suspenso entre dois mundos e lutando uma luta sem trégua e sem vitória. Moisés, por uma fatalidade, ele matou um egípcio. Então ele foge para o deserto. E aí começa uma nova fase na sua vida. Era como se sua vida estivesse começando naquele momento. No deserto, agora longe das pressões e das discriminações, parecia que era uma nova chance para recomeçar. Moisés conhece a sua esposa, Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. Inicialmente, Moisés, quando chega naquela terra ali, Moisés era quase uma atração para as pessoas daquele lugar. Ele, a sua educação polida, a sua sabedoria, as suas ideias, era algo que encantava as pessoas. Era um cara muito especial. Só que o tempo foi passando e a sua polidez, a sua educação, a sua sabedoria, as suas ideias não produziam dinheiro.
não produziam dinheiro. E ele precisava sustentar sua família, ele tinha uma família para sustentar. Logo, todas aquelas qualidades que ele tinha, que resplandecia nele, foram trocadas por insultos como preguiçoso, incompetente. Os acenos de admiração da sua esposa foram trocados pelas cobranças de se fazer o patrimônio que o seu pai tinha. Com isso, Moisés tornou-se um homem solitário, cabisbaixo, silencioso e amargurado. Um homem que perdeu tudo o que tinha: o luxo, os bens, o poder, e mergulhou num tremendo fracasso. Moisés era um homem que não tinha nada de seu. Dependia do seu sogro para comer e para vestir. Seu maior conforto, certamente, era estar no deserto com as ovelhas, ficar longe das pressões da sua esposa, do seu sogro e da sociedade. Mas os anos passaram. Moisés, cada dia que passava, ele foi desistindo de sonhar. Até que, quando completou os 80 anos de idade, e quando chega aos 80 anos de idade, ele olha para trás, nada tinha realizado. Ninguém acreditava nele, nem ele mesmo acreditava em si próprio. Moisés era um homem, era uma dessas pessoas que quem olhava para ele pensava, ele tinha tudo para vencer da vida. O cara tinha tudo para vencer. Como é que pode esse homem fracassar-se desse jeito e chegar aonde ele chegou nesse tempo? Por que tudo que ele faz nada dá certo? Mas é justamente esse homem derrotado, humilhado, cabisbaixo, que Deus chama para o triunfo a partir dos 80 anos. E aí ele passa mais 40 anos vivendo. Ele viveu 120 anos. E nesses últimos 40 anos ele viveu em triunfo. Talvez a nossa vida hoje, de algum de nós, em alguns ou até em muitos pontos, tenham coincidido com a vida de Moisés, né? Talvez as pessoas olhem para algum de nós e digam: você não é crente? Por que você está acumulando fracasso se você é crente? Aí olha para a sua vida e lá vê sua vida familiar, problemas. A sua saúde, problemas. Sua vida financeira, problemas. E olha para nós com um certo desdém, muitas das vezes. Deixa eu falar uma coisa importante aqui para vocês. Eu quero que vocês gravem isso no coração de vocês. Deus, um dia, chamou Moisés da derrota para uma vida de triunfo. E hoje, dia 5 de 6 de 2022, é o dia que Deus chama a mim e chama vocês para uma vida de triunfo. Nós estaremos, como já foi dito, estaremos pregando várias mensagens nesse mesmo tema, vivendo em triunfo. Iremos esclarecer porque não andamos ainda em triunfo. Quais são as amarras que nos prendem a andar em triunfo? Como marchar pelo mundo em uma vida triunfante. Hoje, particularmente, nós iremos aprender o que é triunfo, onde está o triunfo e que Deus nos chama para triunfar.
A primeira coisa que nós vamos aprender é que para nós vivermos em triunfo, nós precisamos primeiro saber o que é o texto que nós lemos, a parte A do texto que nós lemos, mais uma vez repito, é até bom para a gente gravar, né? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha que coisa maravilhosa está sendo dita aqui. Que Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. O dicionário diz que triunfo é uma grande vitória, um êxito, um grande êxito, uma grande alegria, uma superioridade em qualquer disputa. Paulo também ele define o triunfo, aqui ele fala do triunfo, mas ele fala da forma na qual ele enxergava. E o triunfo para Paulo era aquilo que ele tinha visto nos seus olhos. E a ideia de triunfo que Paulo traz aqui é a ideia de triunfo na antiga Roma. Quando havia uma conquista, era uma grande festa que se fazia, era um desfile. O Império Romano, nós sabemos que se expandiu por toda a Europa, a Ásia principalmente, a África também, eles se expandiram. E todas as vezes que eles iam e conquistavam uma região, quando retornavam, eles eram aclamados numa grande festa e num grande desfile. Nesse desfile, primeiro os magistrados e os senadores iam na frente abrindo o desfile, né? Porque eles representavam o imperador. Em seguida, começava a desfilar o inimigo vencido, né? Eles eram presos por correntes, né? E saíam ali arrastando as suas correntes e puxando ali os despojos que foram conquistados da guerra. Depois vinham os músicos e os incensadores que iam perfumando ali a avenida. E em seguida, atrás dos incensadores, vinham o grande general. O grande general. Ali o general, ele ocupava um carro, geralmente de ouro, né? Ele carregava aqui na sua mão um cetro de ouro também, com a águia na ponta, e na outra mão ramos de oliveira. Na sua cabeça ia uma coroa de louros, e além da coroa de louros, ele ia com um escravo atrás, segurando uma grande coroa, uma grande e pesada coroa sobre a sua cabeça. E ele desfilava ali. O general passava por toda a avenida, aclamado pelo povo. E em seguida, então, do general, vinham os oficiais e os milhares de soldados, com louros nas suas cabeças, regozijantes com o triunfo conseguido. E é exatamente a situação dos soldados que o Senhor quer nos colocar. Deus nos quer andando como soldados coroados de louros durante a nossa vida nessa terra. O nosso general é Cristo, tem até a musiquinha, o nosso general é Cristo, né? Ele já venceu a guerra, ele já passou em triunfo por essa terra, ele já passou em triunfo. Agora é a nossa vez de passar em triunfo nessa terra. Nós estamos sendo convocados, irmãos, convocados hoje pela palavra de Deus, a vivermos como soldados triunfantes aqui nessa terra, andando por esse mundo, à vista das pessoas, celebrando a vitória
que já temos em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, nós devemos estar nessa terra em triunfo. Para nós vivermos em triunfo, nós precisamos saber onde está o triunfo. E a maioria dos cristãos não vive em triunfo porque não sabem onde encontrar o triunfo. Se perdem. Alguns acham que o triunfo está no ter. No ter. Muita gente pensa que ter triunfo é ter coisas. É ter coisas. Ficam sonhando. Se eu tivesse um carro como aquele, ou se eu tivesse uma casa bem grande como aquela, ou se eu tivesse uma cor da conta bancária, aí eu seria vitorioso e triunfante. Moisés, aos 40 anos, ele teve tudo. Moisés teve mais dinheiro do que qualquer israelita da sua época. Moisés morava numa casa muito grande e linda. Moisés vestia as melhores roupas que um ser humano podia vestir na sua época também. Moisés possuía os melhores carros, cavalos, soldados e joias do seu tempo. Mas, tendo tudo isso, ele não triunfava. Ele não andou no triunfo. Algumas pessoas pensam que o triunfo está no ser. Eu preciso ser. Muita gente acha que precisa ser alguma coisa para estar em triunfo. Eu preciso ser famoso, eu preciso ser uma pessoa de sucesso, eu preciso ser poderoso. Mas Moisés experimentou ser também e não alcançou o triunfo. Moisés lutou para ser egípcio. Moisés lutou para ser israelita. Moisés lutou para ser libertador de Israel. Foi querendo ser que ele mergulhou num tremendo fracasso. E é no fracasso que às vezes a gente procura ser aquilo que a gente não é. Ou outros são o que não querem ser. Ou também outros estão conformados em ser apenas o que são. De sorte que não é no ser que está o triunfo. Moisés, ou melhor, o triunfo também não está no fazer. Algumas pessoas pensam que fazer coisas, fazer algo, o leva em triunfo. Tem gente que busca de fazer filantropia, ou olha para o triunfo dos outros e diz: não, vou fazer igual a tal pessoa porque ele triunfou, eu vou fazer o mesmo para triunfar também. Moisés experimentou fazer. Ele procurou fazer o que os egípcios faziam. Ele procurou fazer algo pelos israelitas, aqueles que estavam apanhando ali, que ele foi lá e de repente matou o egípcio em função dessa situação. Ele tentou fazer algo para aqueles dois israelitas que brigavam, né? Ele procurou fazer algo pela sua esposa, pelas irmãs, mas mesmo fazendo, Moisés fracassou. Ele não conseguiu o triunfo. Outras pessoas pensam que o triunfo está no estar. No estar. Algumas pessoas acham que estar em determinado lugar ou em determinada condição vai estar em triunfo. Pensam que as oportunidades para o triunfo têm uma hora marcada em um lugar marcado. Moisés esteve em vários lugares e não conseguiu o triunfo. Moisés esteve na favela onde viviam os israelitas, favelas do Egito. Ele esteve nos palácios, ele esteve no deserto, ele esteve só, ele esteve acompanhado, ele teve as pessoas ricas, ele teve as pessoas pobres. E nada disso determinou o triunfo na vida dele. Aí os irmãos agora devem estar meio confusos. Meu Deus, onde é que está esse triunfo?
está no ter, no ser, no fazer ou no estar. Onde é que está o triunfo? O triunfo, irmãos, ele não está no ter, no ser, no fazer e no estar. O triunfo está no crer. O ter, o ser, o fazer e o estar é consequência do triunfo. Mas não são eles que nos levam ao triunfo. Hebreus, no capítulo 11, dos versos 24 a 28, o autor de Hebreus fala sobre isso, fala sobre a fé de Moisés. Ele diz o seguinte: pela fé, Moisés, já sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Ou seja, o triunfo está no crer. Moisés experimentou o crer quando já era um homem de idade avançada. Isso aconteceu, irmãos, aproximadamente há 3.500 anos atrás. E até hoje, o desfile triunfal de Moisés passa diante dos nossos olhos através da palavra de Deus. Depois de ter experimentado o ter, o ser, o fazer e o estar, ele experimentou o crer. E isso foi o que fez toda a diferença na vida de Moisés. Nós queremos esta noite desafiá-lo a experimentar verdadeiramente o crer. Mas não é um crer qualquer. É um crer real, um crer puro e genuíno. Um crer não do seu modo, mas do modo de Deus. E hoje tem muito isso, né? Eu creio do meu modo. Não é do seu modo, é do modo de Deus. É crer infinitamente maior do que um grão de mostarda. É o crer que remove montanhas. É o crer que faz mover o sobrenatural, como Elias fez. É o crer que transforma situações. É o crer que derruba muralhas, como aconteceu com Josué. É o crer que vence as guerras. O crer a toda prova, como foi o crer de Abraão. O crer que suporta todos os insultos, como foi o crer de Noé. O crer que nos livra dos perigos deste mundo, como foi com Daniel. Esse é o crer que nós convidamos que a partir de agora nós possamos assumir. Que a partir de hoje, queridos, temos uma porta aberta para manifestar o nosso crer e fazer a diferença no mundo. As nossas conquistas, elas devem ser apenas consequências de uma vida triunfal. Os soldados chegavam da guerra ali triunfantes, e a partir dali eles tinham riquezas, tinham fama, tinham tudo o que eles queriam, mas primeiro eles tinham que passar pelo triunfo. Terceira e última coisa: para vivermos em triunfo, nós precisamos ter um encontro genuíno e verdadeiro com Deus. Moisés, ele chegou ao Sinai com as suas ovelhas e viu um arbusto aceso e o fogo não se apagava. Uma sarça ardente. Ali era a presença de Deus. Moisés se aproximou e falou com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Quanto nós temos falado com Deus?
importante que nós pensemos isso. Durante toda a conversa de Deus com Moisés, Moisés continuou tendo apenas o que tinha. Ele continuou sendo apenas o que ele era. Ele continuou fazendo apenas o que ele fazia. Ele continuou estando aonde ele estava antes. E o que aquele encontro mudou foi a fé de Moisés. E é o que queremos hoje, é que esse reencontro com Deus, que nós possamos ter a partir de hoje, venha mudar verdadeiramente todos os nossos parâmetros de fé. É o que a gente quer, que todos nós possamos mudar os nossos parâmetros de fé. Deus, Ele não muda a nossa essência, mas Ele acrescenta valores nas nossas vidas, que faz toda a diferença, que nos faz um ser diferente, que nos faz um ter diferente, que nos faz um fazer diferente e que nos faz um estar diferente. Tudo parte do nosso reencontro com uma fé genuína e transbordante de Deus nas nossas vidas. Moisés, com o encontro que ele teve com Deus, ele passou a crer de um modo diferente. Esse encontro arrancou de Moisés todo o fracasso. Todo o fracasso. Moisés foi projetado para uma vida de sucesso e cheia de realizações inigualáveis. Inigualáveis. Moisés se tornou um homem insuperável por conta do crer. Ele se tornou um homem insuperável. O crer arrancou do coração de Moisés todas as tentativas frustradas, todos os esforços inúteis, as lembranças que ele poderia ter sido o que ele não conseguiu ser. O crer deu a Moisés uma nova perspectiva de sua história. O crer fez de Moisés um homem influente e decisivo. O crer foi para Moisés o início de uma gigantesca onda de mudança que afetou toda a sua, não só a sua história, como também a história do mundo. Hoje, a maioria das constituições dos países em todo o mundo tem lá pedaços da lei de Moisés. A Constituição brasileira tem lá pedaços da lei de Moisés. Sabe? Que coisa tremenda isso. Como esse homem influenciou o mundo inteiro, influencia até os dias de hoje, somente com uma atitude de crença genuína. Eu tenho uma notícia hoje para você. Para nós. Eu também. Deus quer arrancar de nós todo fracasso. E Ele quer nos projetar para o sucesso, para uma vida cheia de realizações inigualáveis. Você crê nisso? Amém. O Senhor quer te tornar uma pessoa insuperável por conta do seu crer, por conta da tua fé. O Senhor quer arrancar do teu coração todas as frustrações, todos os esforços inúteis, todas as lembranças negativas. Ele quer limpar o seu coração, limpar a tua vida. Ele quer usar a sua fé e a partir dela te dar uma nova perspectiva de história. Deus, Ele quer usar a tua fé e te fazer uma pessoa influente e decisiva em todos os lugares que você estiver. Deus quer usar a tua fé, irmão, e promover uma gigantesca onda de mudança que afetará a história da tua vida, da tua família, da tua igreja, da sociedade onde nós estamos inseridos. Deus quer isso de nós.
Deus quer isso de nós. Eu quero explicar uma coisa aqui que eu já expliquei algumas vezes, mas como o irmão Edson, às vezes a gente fala 2, 3 vezes para a gente poder gravar as coisas. Mas quando Deus se encontrou com Moisés, lá na sarça, lá no Monte Sinai, ele já tinha, na eternidade, ele já tinha feito toda a trajetória de Moisés. Ele sabia que Moisés ia voltar para o Egito, que Moisés ia libertar o povo, todas aquelas pragas que foram feitas ali, ele já sabia tudo que ele iria fazer, ele já sabia que ele ia abrir o mar, ele já sabia que ele ia levar o povo pelo deserto, ele já sabia tudo, já estava tudo feito na eternidade. E quando ele veio aqui e falou para Moisés a promessa que ele fez, ele já sabia tudo. É por isso que a promessa de Deus, ela não falha, ela sempre acontece. O que Deus promete vai acontecer. Sabe por quê? Porque na eternidade ele já fez. Deus não está preso ao tempo, nós estamos presos ao tempo. Nós temos um dia após o outro, um minuto após o outro, uma hora após a outra. Deus, ele é livre de eternidade a eternidade, ele visita o futuro e volta a visitar o presente aqui. Ele é livre, ele não tem prisão de tempo. E ele pode ir lá no futuro armar uma vida diferente, armar uma vida estruturada, uma vida abençoada, um casamento perfeito, uma vida de sucesso, uma vida diferenciada para você, e armar tudo e voltar aqui e dizer: meu filho, agora está na hora de você desfilar em triunfo, porque daqui para frente eu vou abençoar a tua vida, passo a passo, coisa a coisa. Cada passo que você der, eu vou abençoar a tua vida. E quando Deus fala, não temos o que questionar, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 10.000 anos à frente. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. E Deus sabe, como diz lá Jeremias, Deus sabe os planos que tem preparado para a nossa vida. Ele já preparou. Ele sabe, e são planos de bem, planos de bênçãos, planos de alegria, planos de sucesso. Eu fico, muitas das vezes eu fico a pensar. Quando eu estava na igreja Manancial, Deus me dava as mensagens naquela direção, e geralmente eram mensagens para exortar o povo, levar o povo numa direção e tal. Quando eu estava em Botirama, o ritmo, as mensagens eram diferentes. Quando eu estava em Oliveira dos Beijinhos, era completamente diferente. E aqui também está sendo diferente, porque para cada igreja Deus tem um plano diferente. E desde quando eu cheguei aqui, a gente tem falado, os irmãos, sobre essa situação de crescimento, de prosperidade, de bem-estar e de vitória na vida dos irmãos. E Deus sempre tem colocado no meu coração mensagem nessa linha. Muitas das vezes eu não posso pregar, às vezes a Vanessa vem pregar, e geralmente não é muito diferente daquilo, da linha que a gente tem colocado, as mensagens que surgem aqui. Às vezes vem pessoas de fora pregar, não é diferente a linha de ideia, de pensamento. Por que isso? Porque Deus tem um plano estabelecido na vida dessa igreja, na vida de cada um de nós, e nós não estamos deixando acontecer o plano de Deus com a nossa incredulidade, com a nossa fraqueza, com o nosso desânimo, com as nossas ideias, as nossas filosofias, porque eu acho, eu gosto assim, eu quero assim, e
você vai se perdendo e não está ouvindo aquilo que Deus está falando para você. Sabe? A gente precisa parar, irmãos. Parar e meditar. Quem sabe até uma coisa interessante, pegar lá no canal, no meu canal lá, e começar a rever as mensagens. Reassistir as mensagens que a gente geralmente grava aqui. E começar a assistir. Para vocês começarem, para a gente começar a entender o que é que Deus tem reservado para nós e a gente procurar se adequar à vontade dele. Porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer neste lugar. Não foi à toa, irmãos, que Deus me tirou tão longe para vir para cá para falar isso para vocês. Não foi à toa, não. Não pense que Deus dá praga sem estômago, como diz a gíria. Deus tem um plano especial. Vamos aprender a tomar posse. Vamos aprender a tomar posse. Vamos aprender a abrir mão das coisas que não edificam, não trazem retorno. E começar a se apegar às coisas que nos abençoa, que nos edifica e que nos leva na direção da realização da vontade de Deus. Amém? Bem, já sabemos que o triunfo é o desfile nessa vida de maneira gloriosa. Sabemos que o triunfo não está no ser, no ter, no fazer ou no estar, mas o triunfo está no crer. É justamente o que Deus quer de nós. E é isso que Ele nos desafia a partir de agora. Nós tenhamos um crer diferenciado. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós iniciamos, ó Deus, série de mensagens que nos ensinam a andar em triunfo. Mas Deus, eu peço também que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, aguce os nossos corações, principalmente daqueles que estão tristes e desanimados. Mexa com os nossos corações, para que, ó Deus, nós possamos verdadeiramente a gente conseguir entender e, a partir de então, marchar de maneira forte e veemente em direção ao sucesso e ao triunfo. Toma a tua igreja nas tuas mãos, abençoa cada dia mais essa igreja, dê entendimento, força e graça, ó Deus, que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. Me ajude, Deus, nessa caminhada, me dá orientação para tudo aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, para que eu possa transmitir para o teu povo de acordo com a tua vontade. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra até então. Nós oramos no nome santo de Jesus, pedindo a tua bênção pela ceia que será celebrada agora, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.